Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman. E agora estamos aqui em nossa exposição virtual naquele momento do SOS Orquídeas. E vou estar ajudando vocês aqui, gente, com as dicas de cultivo para o controle de pragas e doenças, pessoal. Então vamos curtir aqui o vídeo, vamos lá. Bem, gente, então eu vou estar aqui rapidinho com vocês aqui para dar algumas dicas importantes para o controle de pragas e doenças. Então, já começando, primeiro e o mais importante, gente, é como a gente deve evitar para que pragas e doenças apareçam em nossas orquídeas. Primeiramente, é muito importante a gente prestar atenção nas questões de cultivo. Mas quais são essas? Tomar cuidado com a questão do ambiente. Você tem que ter um ambiente que seja adequado para as orquídeas que vocês estão adquirindo. E esse ambiente ele deve ter boa luminosidade. A luminosidade tem que ser adequada para o cultivo das orquídeas. Não pode ser nem em excesso e nem em falta. Então, pesquisem para saber quais são as necessidades das plantas que vocês estão adquirindo para cultivar. Ventilação. As orquídeas apreciam ambientes com ventilação, porém elas não toleram ventos fortes nem ambientes muito abafados, pessoal. Então sempre procurem ambientes que sejam arejados para suas orquídeas. Em relação à umidade relativa do ar, as orquídeas apreciam ambientes úmidos. Então é muito importante que esse ambiente, além de arejado, ele tenha bastante umidade no ar. Isso é muito importante, pessoal. O que mais? Além disso, também nós temos que ter cuidados com em relação à questão de vasos e substratos. Utilizar vasos que sejam adequados para o tamanho da sua planta. Orquídeas gostam de vasos apertadinhos, com bastante furo para drenagem e ventilação das raízes. O material pode ser plástico, cachepô, ou barro, vai depender das condições do teu ambiente, ok, gente? Em relação ao substrato, a mesma coisa. Orquídeas apreciam substratos bem drenados, bem ventilados. Então, pesquisem sobre substratos de orquídeas e adquiram material sempre de muita qualidade. Beleza, gente? Em relação à rega, a gente vai regar nossa orquídea sempre que ela estiver seca. Para saber se é hora ou não, enfie o dedão lá dentro do substrato e veja. Se o dedo sair seco, é hora de regar. E aí joguem água com vontade até escorrer no fundo. Se o dedo estiver úmido, não precisa molhar, gente. Ok? Então, secou, molhou. Façam adubação periódica de suas orquídeas com adubos que forneçam todos os elementos essenciais para a planta. Isso é fundamental para manter a planta bem nutrida e assim evitar também problemas com pragas e doenças, gente. E no mais, agora para mais detalhes sobre a questão de cuidados gerais, ambiente, o equilíbrio, a importância do ambiente, da luz, da umidade, tudo, pessoal. Assistam o vídeo do Dr. Orquídeas, do Ricardo, que vai estar falando de forma mais detalhada sobre esses assuntos. No mais, agora aqui, vamos falar um pouquinho sobre as principais pragas que atacam as orquídeas? Vamos lá! A principal praga de todas, pessoal, é a cochonilha. Mesmo com cuidados, com todos os cuidados, podemos ter problema com as pragas em nossas orquídeas, sendo a mais comum e a mais problemática a cochonilha. As cochonilhas são pequenos insetos sugadores que, dependendo da espécie que ataca, ele pode parecer com pequenos algodõezinhos ou um pozinho branco que costuma ficar na parte interna das folhas, no miolinho, embaixo daquela palha que recobre o bulbo, atrás da folha ou até em cima da folha. E ainda existe também algumas espécies que podem atacar as raízes também, pessoal. Existe também aquela cochonilha que a gente chama de carapaça, que parece uma casquinha que a gente passa o dedo e ela sai. Beleza? Bom, independente da cochonilha, elas são muito danosas. Elas sugam a seiva da planta e injetam toxina. E onde elas estão ali, fica geralmente uma
região amarronzada, começa amarelada e depois vai ficando marrom, com várias lesões. E as cochonilhas podem levar sua planta à morte ou debilitá-la e abrir porta para doenças se nada for feito. Bom, o que a gente deve fazer para evitar as cochonilhas? Cochonilhas apreciam ambientes com muita planta densada, então evitem embolar as plantas. Cochonilha gosta disso. Cochonilha adora sombreamento excessivo, então evitem, cuidado com a luz do orquidário. Cochonilha gosta de ambiente abafado, então deixe o ambiente arejado, isso é muito importante. E para proteger as suas plantas também, podemos aplicar periodicamente produtos à base de óleo de nim. Ele vai ajudar na prevenção, é um produto natural e vai evitar que as cochonilhas apareçam em suas plantas, além de também controlar pequenas infestações e servir para o controle de outras pragas, pessoal. No caso de uma planta só ou outra infestada, é possível também fazer uma limpeza manual com uma escovinha de dente macia e sabão de coco ou sabão neutro. Você limpa e pronto, controla a cochonilha. Em casos mais severos, podemos utilizar vários inseticidas recomendados, agrotóxicos ou de venda livre, por exemplo, alguns de venda livre que são eficientes para a cochonilha, o Colosso, o Butox, o Caltrine e até mesmo o SBP, à base de água, pode funcionar para a cochonilha. Lembrando que produtos perigosos devem ser usados com orientação técnica e usar o equipamento de proteção individual, gente, beleza? E qualquer produto tem que ser aplicado sempre no finalzinho da tarde, sempre. Próxima praga importante são os trips. Os trips são pequenos insetinhos que atacam as flores das orquídeas principalmente. Eles são compridinhos, podem ter coloração variada e asa franjada, mas o seu dano é bem evidente. Ele é muito comum nas exposições de orquídeas e eles causam manchas, lesões descoloridas e deformidade nas flores, podendo, quando o ataque é muito intenso, causar aborto das hastes. O que a gente deve fazer para controlar? Assim como nas cochonilhas também, adquirir plantas sadias, certificadas que não têm ataque de trips e nem cochonilhas também, quando for adquirir a planta. Plantas atacadas devem ter suas florações cortadas e destruídas para evitar a disseminação do trips. E pode-se usar para prevenção produtos à base de nim ou produtos à base de enxofre, como a cauda sulfocálcica. E, para controle, além de eliminar todas as hastes e flores afetadas, pode-se usar a cauda sulfocálcica ou outro produto à base de enxofre ou inseticidas diversos, principalmente sistêmicos, podem ser interessantes utilizar. Lembrando sempre de seguir a orientação técnica e usar equipamento de proteção individual, gente. Beleza? Próxima praga são os ácaros. Os ácaros são pequenos aracnídeos, quase invisíveis a olho nu, necessitando de uma lupa para a gente enxergar. Porém, o estrago que eles fazem são muito grandes. Dentre eles, destacamos aqui o ácaro rajado, que é o mais problemático, o mais comum. E ele normalmente deixa principalmente a parte de baixo das folhas com aspecto esbranquiçado ou prateado, ou em último caso, um pouco bronzeado também. Sempre deixando com aspecto de pontilhado, de raspado, de lixa, de um aspecto de lixa a folha. E também é possível notar a presença de minúsculas teias quase invisível. Quando a gente coloca a folha bem próximo do olho, a gente pode notar a presença de teias que normalmente estão cheias de sujeiras desses ácaros, gente. Então, esses são o ácaro rajado e eles atacam principalmente Phalaenopsis, atacam muito Catasetum, Dendrobiums também atacam e algumas outras orquídeas, mas principalmente esses gêneros. Existe também o ácaro brevipalpus, que causam lesões muito parecidas com uma doença, que será falado mais à frente, e ele transmite uma virose chamada OFV, que será falado mais à frente. Esse ácaro também é muito importante e ataca quase todos os tipos de orquídeas existentes. Para controle do ácaro,
Necessitamos manter o ambiente arejado, com boa umidade, uma vez que o ácaro gosta de ambiente seco, empoeirado e quente. Então, devemos deixar o ambiente sempre arejado e com boa umidade e limpo. Muito importante isso. Também, para controle do ácaro, o que a gente pode fazer? Aplicação, no caso de prevenção, produtos à base de NIM funcionam como ótimo preventivo para ácaros. Para controle e prevenção também, podemos utilizar com muita eficiência a cauda sulfocáustica ou produtos à base de enxofre. E no caso de controle, aqui a dica serve tanto para o enxofre ou a sulfocáustica quanto acaricidas. Devemos fazer em torno de 3 a 4 aplicações a cada 5 dias, pessoal, sempre no finalzinho da tarde. Isso para quebrar de uma vez o ciclo do ácaro e eliminar ele do seu cultivo, gente. Ok. E agora, a próxima praga importante são os percevejos tentecores. Esse percevejo tentecores é um pequeno percevejo que anda em grupo, de coloração avermelhada, alaranjada e preta. Bom, ele causa pequenas lesões, geralmente esbranquiçadas, nas folhas, e a folha vai ficando toda manchadinha de branco, até que essa folha pode vir a cair, gente. E a gente nota sempre ele em grupo, com as suas fases jovens, suas ninfas, sempre perto dos adultos. Então, é um inseto problemático, principalmente quando a gente está próximo de regiões de mata, locais que tem muita mata e tudo, é onde geralmente ocorre a presença desses tentecores. Ele se dissemina rapidamente, mas ele também é fácil de controlar. O que a gente faz para controlar esse percevejo, pessoal? Primeira coisa, orquidário telado. O orquidário telado com sombrite em todos os lados pode ser muito eficiente para o controle desse percevejo. Também, evitar coletar planta da natureza e levar para dentro da sua coleção. Muito importante, gente. Não comprem planta de mateiro e não coletem. Além de ser crime, vocês estarão levando plantas com pragas e doenças. Então, adquiram plantas sadias, de orquidários comerciais sadios. Beleza? E, para controlar, também qualquer inseticida mata eles com muita facilidade. Então, eles morrem com qualquer tipo de inseticida. Lembrando, faça aplicação na planta toda, principalmente parte de baixo e cima, sempre no final da tarde, gente. E, dependendo da infestação, pode ser necessário pelo menos repetir mais uma ou 2 vezes, uma vez por semana, as aplicações de inseticidas, até eliminá-los por completo. O que mais, gente? Temos também o ataque das vaquinhas, que são outras pragas importantes. As vaquinhas, ou também chamado de brasileirinho, são besouros normalmente verde e amarelo, quando se trata da diabrótica speciosa, que é uma das vaquinhas, mas existem outras espécies também. Não confundir vaquinha com joaninha. Joaninha são benéficas. As vaquinhas, elas furam as flores. E esse é o principal dano. Elas vão danificar as flores, fazendo vários furos diversos e deixando a flor toda cheia de buracos. Bom, para controlar, uma vez que é uma praga bem disseminada e que voa a grandes distâncias, para controlar essa vaquinha, podemos usar inseticidas para o controle ou a catação manual, gente. Então, quando vocês notarem besourinhos verde e amarelo, cate e mate-os imediatamente. Beleza? Ou use algum inseticida, pode ser qualquer inseticida, para exterminar com esses bichos. Também pode-se usar armadilhas adesivas de cor amarela para controle dessas vaquinhas, gente. Beleza? Agora a nossa próxima praga são as lesmas e caracóis. Lesma e caracol são moluscos e que apreciam ambiente muito úmido, molhado, e normalmente eles aparecem em períodos mais chuvosos, onde a umidade é muito alta. Tanto lesmas quanto caracóis, caramujo africano, todos eles causam danos muito sérios nas plantas. Eles raspam e mordem e arrancam pedaços das plantas, vão roendo e podem atacar qualquer parte da orquídea.
raízes, rizoma, pseudobulbos, folhas e flores. Mas, principalmente, eles atacam as raízes e vão roendo as raízes. E é muito comum a gente ter principalmente problema com aquele bem pequenininho, aquele caracolzinho miúdo, que vai roendo a raiz e enfraquecendo a sua planta assim. Então, para controlar, primeiramente, substrato bem drenado, vaso bem ventilado, tudo material de boa procedência, gente. Podemos, no chão do orquidário, fazer a aplicação de cal virgem periodicamente. Se você tem um orquidário telado em ambiente aberto, você pode aplicar no chão periodicamente cal virgem ou até mesmo cal de pintura. Isso vai ajudar a afastar as lesmas e caracóis do seu ambiente. No caso dos vasos e bancadas, podemos fazer aquelas iscas atrativas de chuchu, de batata, colocar na bancada e recolher os caracóis e lesmas que tiverem grudado nessas iscas pela manhã e destruí-los. Funciona muito bem. E nos vasos podemos estar colocando iscas lesmicidas para o controle, como por exemplo Metarex ou outra isca de metaldeído, ou também as iscas à base da substância natural do solo, que por exemplo são o ferramol e outras iscas naturais também, gente. Beleza? Então, vocês aplicando as iscas nos vasos periodicamente, algumas isquinhas, não tem o número certo, não prejudica a planta em nada, vocês vão estar ajudando a manter os caracóis e lesmas sob controle. Próxima praga importante são as vespinhas das orquídeas. Bom, essa é uma praga regional que tem locais que tem e outros locais que não existem. E existem duas vespinhas. A que ataca as raízes das orquídeas, causando caroços, galhas, como são chamados. E ela bota, o adulto coloca o seu ovo lá na raiz e a larva vai se desenvolvendo dentro da raiz, fazendo galeria. E então essa raiz danificada, ela engrossa, fica com a ponta toda deformada. Para controle dessa vespinha, devemos eliminar todas essas partes de raízes, gente. Todas essas partes engrossadas, todos esses carocinhos, essas galhas devem ser eliminadas e queimadas, destruídas. A outra é a vespinha do pseudobulbo. Essa vespinha coloca o ovo no bulbo ou no rizoma e a sua larva começa a se desenvolver dentro dos pseudobulbos, causando deformidade e apodrecimento. Então, para controlar, devemos eliminar todos os bulbos, todas as partes deformadas e apodrecidas com essa vespinha e destruir esse material, pessoal. Também podem ser usados inseticidas sistêmicos para controle, mas a eficiência não é tão alta assim. E as iscas armadilhas adesivas também amarelas podem ajudar a evitar os adultos no seu orquidário. Também temos o mosquitinho dos fungos. É um pequeno mosquitinho que gosta de material orgânico e decomposição, então ele vai muito no substrato da sua orquídea e pode colocar os ovos ali. Ele eventualmente a sua larva pode eventualmente atacar as raízes vivas e assim enfraquecer a sua planta. Então, para controlar, use adubos orgânicos dentro de sachês ou porta-adubos para evitar atrair o mosquitinho dos fungos. Também pode-se usar, quando tem adultos voando, pode-se colocar inseticidas próximo ao substrato para matar esses adultos que estiverem sobrevoando o substrato. E as iscas armadilhas amarelas são muito eficientes para o controle do mosquitinho dos fungos, e o uso do bactericida natural Bacillus thuringiense, nome do produto comercial Dimipel, ajuda a controlar as larvas, com a aplicação direto no substrato. Outro tipo de praga muito importante são as lagartas. Dentre aqui existem várias espécies desfolhadoras que comem as folhas das orquídeas, como taturanas e outras lagartas. Podem comer mudas inteiras também, quando plantas novas. E a broca também. Temos a lagarta broca de uma mariposa, que broca entra dentro do bulbo da orquídea do rizoma ou dos brotos e vai comendo ele de dentro para fora, causando seu apodrecimento. No caso da broca,
deveremos catar todo o material brocado e lagartas visíveis e matá-las manualmente ou destruir todo esse material, pessoal. O orquidário telado também evita a entrada dessas lagartas no orquidário, uma vez que as borboletas e mariposas não conseguem penetrar. Então, é uma medida eficiente de controle. O uso de lagarticidas, como o dimipel, o Bacillus thuringiense, é muito eficiente para o controle de várias espécies de lagartas diferentes. Então, pode ser uma ótima pedida, junto com o uso de produto à base de óleo de nim, para prevenir e controlar infestações de lagartas e brocas. Beleza, gente? E assim eu falei de algumas das principais pragas de orquídeas, existem outras. E lembrando, como dicas gerais para o controle das pragas, como eu falei, produtos à base de óleo de nim podem ser muito eficientes para o controle de diversas pragas em suas orquídeas, podendo ser aplicado preventivamente, quinzenalmente ou mensalmente. Também poderá ser utilizada as iscas armadilhas adesivas. Essas iscas são eficientes para vários insetos. As amarelas pegam vaquinhas, pulgões e vários outros insetos, mosquito dos fungos e por aí vai. E as azuis são iscas adesivas específicas para trips, muito eficientes, vale a pena utilizar no seu local de cultivo, gente. Que mais? Também, eu já ia esquecendo, mas falando aqui, temos os pulgões. Não falei muito deles, mas são pragas que também atacam basicamente a floração de suas orquídeas. Então, os pulgões, eles gostam muito de sugar hastes florais, botões em desenvolvimento e brotações novas. Não é muito comum, mas eventualmente podemos ter ataque do pulgão amarelo ou do pulgão preto. Felizmente, eles morrem com muita facilidade com produtos à base de óleo de nim ou até mesmo uma calda de sabão ou de detergente neutro. Como é que a gente usa essa calda? Basta diluir 10 gramas de sabão de coco ou sabão neutro e 1 litro de água. Deixa essa mistura aí esfriar e depois é só pulverizar as plantas atacadas com pulgões. Aplica em toda a planta, principalmente onde os pulgões estão. Sempre final do dia. Com detergente neutro, você coloca 10 ml de detergente neutro. Pode ser aquele amarelo ou aquele clean, aquele branquinho, transparente, ou de coco. 10 ml para cada litro e também aplicar na planta com pulgão. Essa proporção pode ser misturado com óleo de nim e outros inseticidas, funcionando também como um ótimo espalhante adesivo caseiro e que não é perigoso para o ambiente e para a nossa saúde, gente, ajudando a melhorar a eficiência de outros produtos em suas plantas, ok? Aí agora, gente, que eu falei um pouquinho das principais pragas e como a gente pode prevenir e controlar, vamos agora ver aqui as doenças e não deixem de assistir também a aula de cultivo do Ricardo, Doutor Orquídea, gente. Vamos agora para as doenças. Bom, pessoal, vamos falar agora então rapidamente aqui das doenças que acometem nossas orquídeas. Para começar, vamos falar então das principais doenças causadas por fungos. Vamos falar também das principais doenças causadas por bactérias e depois as principais doenças causadas por vírus e os distúrbios fisiológicos ou as desordens fisiológicas em nossas orquídeas, gente. Então vamos acompanhar aqui um pouquinho. Para começar, vamos falar dos fungos. E para começar aqui, vamos falar da temida podridão negra. A podridão negra, pessoal, é uma doença temida, causada por fungos, e ela é muito agressiva e pode realmente eliminar várias plantas de nossa coleção bem rapidamente se a gente não agir. Ela é causada pelos fungos Phytophthora cactora e Pythium ultimum. E o que ela causa? Esse fungo infecta normalmente a parte das raízes e rizoma da planta, causando lesões enegrecidas que rapidamente vão subindo pelo bulbo até atingir a base da folha, que então cai, ainda verde. Ou então a doença pode começar pela folha, pela ponta, pelo meio da folha e ir descendo rapidamente
pegando o pseudobulbo até chegar no rizoma e assim acabar com a sua planta. Normalmente a evolução dessa doença é bem rápida, pessoal, e ela necessita de água livre para poder infectar a planta. Então, essa é a principal condição para o fungo infectar sua planta. Necessidade de encharcamento de água livre na folha e no substrato para encharcar. Então, o que a gente deve fazer para evitar essa doença? Manejo da irrigação, principalmente no frio. Cuidado com regas noturnas no período mais frio do ano, para as plantas não ficarem molhadas por muito tempo. Substrato de boa qualidade, gente, é fundamental. Então, usem sempre um bom substrato, bem drenado, bem ventilado, assim como os vasos também. Devem ser bem drenados, bem ventilados. O que mais? Além desses cuidados com o substrato, plantas recém-adquiridas, fazer a troca do substrato que normalmente já está velho também. Isso é importante. E manter o ambiente do orquidário sempre bem ventilado, bem arejado, para evitar criar condição favorável para essa doença e outras também. O que mais que podemos fazer? Aplicação preventiva de produtos como a cauda bordaleza ou a cauda sufocáustica podem ajudar na prevenção dessa e outras doenças também. Além disso, quando a gente tem plantas atacadas, o que devemos fazer? Separar essa planta do orquidário, fazer a sua limpeza, tirar todas as partes afetadas com ferramenta esterilizada e, então, esse material tem que ser destruído, descartado. E o que sobrou da planta, você deve deixar ela num ambiente limpo, seco, sombreado, arejado, pelo menos por umas 2 semanas, para então fazer o seu replante. Também, assim que fizer os cortes, lembre de passar uma canela em pó ou uma pasta bordaleza ou de algum fungicida para cicatrização e evitar a volta da doença. E mesmo assim ela pode voltar, viu, gente? Por isso é importante manter isolada a planta, para não passar para outras. Existem até produtos específicos, mas a eficiência não é boa, servindo basicamente como prevenção, gente. Então, seguindo esses cuidados, é mais difícil a gente ter problema com esse fungo. E por falar nesse fungo, que é um fungo de solo, o nosso próximo, ou melhor, os nossos próximos também são fungos de solo, do ambiente, que são a risoctoniose e a fusariose, que são fungos do grupo da doença canela seca, também que a gente chama. Como é que funciona isso? Esses fungos infectam a planta, geralmente pelas raízes ou ferimentos, e então eles colonizam o sistema vascular da planta e iniciam sua infecção. Essa infecção vai bloqueando os vasos e destruindo, então a planta começa a se apresentar no início desidratada, começa a ficar fraca, triste, debilitada, deficiência nutricional, começa a apresentar lesão avermelhada nas folhas, às vezes tem queda de folha, e pode eventualmente aparecer rizoma e bulbos secos, começando a secar de baixo para cima. Essa é a característica marcante dessa doença. E aí, quando a gente corta o rizoma aonde está ainda vivo, no caso da fusariose a gente nota um anel arroxeado, avermelhado, e quando a gente corta no Rhizoctonia não existe esse anel, então é como a gente diferencia os dois fungos. Essa doença normalmente ela tem uma evolução bem lenta e muitas vezes a planta consegue até conviver com essa doença por muito tempo, mas eventualmente ela pode se tornar rápida e bem devastadora também, gente. No caso da risoctoniose, em plantas novas de sementeira, ela pode causar uma mela amarronzada, parda, também uma podridão amarronzada e melada, gente, ou o tombamento da mesma. Para a prevenção dessa doença, o que devemos fazer? Ambiente ventilado, arejado, adquirir plantas sadias, troca de substrato velho vindo de fora, porque geralmente está ruim, pode estar contaminado. Quarentena das plantas recém-adquiridas para evitar levar o fungo para o orquidário. E podemos fazer, para a prevenção, aplicação de produtos específicos ou à base de enxofre,
como a sulfocáustica ou a cauda bordaleza. Para a prevenção, no caso das plantas atacadas, devem ser separadas e cortar todas as partes afetadas até não ter vestígio do anel avermelhado ou de regiões secas no rizoma, nas raízes ou no pseudobulbo. Gente, muito importante para controlar essa doença. Além disso, após esses cortes, façam a cicatrização com uma canela em pó ou uma pasta de fungicida ou bordaleza. E cultive essa planta isoladamente, observando se a doença vai voltar ou não, gente. Ela tem grande chance de voltar e, normalmente, uma vez a doença instalada, os produtos específicos são muito pouco eficientes para o controle. Lembrando que no uso de agrotóxicos, deve-se usar o equipamento de proteção individual e seguir a orientação técnica. Beleza? Outra doença importante são as antracnoses. Antracnose é uma outra doença importante causada pelo fungo Coledotricum glosporioides. É uma doença largamente comum. O fungo está amplamente disseminado em vários ambientes. Normalmente ela não é muito grave, mas o que ela causa? Causam lesões normalmente arredondadas, pegando parte da folha, ou a borda da folha, ou a ponta da folha até uma certa altura. E essas lesões são arredondadas, normalmente começando enegrecidas e depois se tornando mais amarronzadas, meio palha. E normalmente a gente nota regiões circulares dentro da lesão concêntricas, ou seja, círculos concêntricos dentro dessas lesões, figuras, formas concêntricas na lesão. É uma característica marcante. E no centro da lesão podemos ter uma região meio rosada onde estão os esporos desse fungo. E normalmente ela ataca mais as folhas, podendo eventualmente atacar bulbos também, onde se tem ferimento, gente. Beleza? O que mais, pessoal? Além disso, como é que a gente deve fazer para prevenção e controle dessa doença? Bom, é uma doença do ambiente que é favorecida por ambientes quentes e abafados, com muita umidade. E então, esse fungo ele precisa de água livre para se disseminar de uma planta para outra. Então, ele se dissemina através de respingos de água. Então, para prevenir, boa ventilação no ambiente de cultivo é fundamental. Cuidado com os horários das regas também é muito importante. E evitar ferimentos desnecessários, cuidado com os ferimentos, que podem ser porta de entrada dessa doença também. Além disso, podemos fazer o corte das folhas afetadas, muito afetadas também, ou da parte das folhas afetadas, com ferramenta esterilizada e usando a canela em pó no corte para a cicatrização, gente. E ainda, aplicação preventiva de produtos à base de enxofre, como a sulfocáustica ou a cauda bordaleza, são muito eficientes para evitar a antracnose aparecendo em nossas plantas. Beleza? Aí agora, a nossa próxima doença são as manchas foliares. No caso das manchas foliares, são causadas por vários fungos diferentes. Destacamos aqui dois em especial mais importantes, que são a cercóspora, que causa cercosporiose, que são lesões normalmente amarronzadas, começando com pequenas pontuações amareladas, descoloridas, que logo vão ficando escurecidas e amarronzadas, castanha. E ela pode pintar a folha toda e se juntar em lesões maiores, deixando a folha cheia de manchas que podem levar à queda dessas folhas com o tempo, quando a folha está muito atacada. Normalmente atacando a parte de cima, mas também ataca a parte de baixo dessas folhas, gente. Beleza? E a guinárdia, também, ou filósquita, ela ataca muito a parte de baixo das folhas, causando lesões de castanhos a negro, com regiões mais claras no centro. E normalmente essas lesões podem ter forma de diamante ou losangos, e quando se juntam pode formar grandes lesões que podem fazer com que cause a queda da folha, gente. Também esses fungos são favorecidos por umidade alta, temperaturas mais altas
e abafamento. Então, para controlar, boa ventilação no local de cultivo, manejo do horário das regas e, muito importante, podemos fazer também o corte de folhas muito atacadas, sempre com a ferramenta esterilizada e passando a canelinha em pó no corte para cicatrização. Também aplicação preventiva de produtos como a base de enxofre, como a sulfocáustica ou a cauda bordaleza, vão evitar e minimizar os efeitos dessas doenças. E ainda temos também a doença dos grupos das ferrugens, gente. No caso, as ferrugens são causadas por vários fungos também e normalmente são doenças que causam manchas foliares. Elas começam normalmente como pequenas pústulas na parte de baixo das folhas, que vão depois evoluindo para lesões maiores, aparecendo também na parte de cima da folha, de formato irregulares. E nessas pústulas a gente nota a presença de um pozinho alaranjado ou meio amarelado, que são os esporos desses fungos, e por onde depois eles são disseminados pelo vento ou por respingo de água. Bom, essa doença ataca mais plantas de folha fina, é muito comum em oncídios, dendróbios, catacetos e etc. Mas pode atacar outros gêneros também. O que a gente deve fazer para o seu controle? Devemos, primeiro, ambiente bem arejado, isso é importante, para evitar esse encharcamento, abafamento que possa favorecer, criar condição para esse fungo desenvolver bem. Isso é importante. Substrato adequado, tudo isso é muito importante. Também aplicações com cauda bordaleza ou cauda sulfocáustica são muito eficientes para o controle e a prevenção dessas ferrugens, gente. E no caso de folhas severamente atacadas, podemos fazer também o corte, sempre com ferramenta esterilizada e selando o local, gente. Beleza? Depois dessas ferrugens, nós temos também o mofo cinzento, causado pelo Botrytis cinerea. Essa é uma doença específica de floração de orquídeas e ela pode depreciar as flores das orquídeas. Como é que começa? Pequenas lesõezinhas arredondadas, pequenas pontuações meio translúcidas que logo vão crescendo um pouco e se tornando mais secas ou amarronzadas ou escurecidas. E então, no centro dessas lesões, podemos perceber uma massa acinzentada, que são os esporos do fungo ali também crescendo. Basicamente, essa doença se dissemina através de respingo de água, gente. Então, o respingo de água favorece a disseminação dessa doença, de um local para o outro. O que a gente deve fazer para a prevenção? Ventilação no local de cultivo. Um ambiente bem ventilado, geralmente a chance de ter problema com botrytis é muito menor. Evitar molhar as flores, muito importante. E o corte de flores muito afetadas também vão ajudar a evitar que essa doença se dissemine no seu local de cultivo. O que mais podemos fazer preventivamente, enquanto as flores não estão abertas, não tem flores ainda? A aplicação da cauda bordaleza também, que vai ajudar nessa e outras doenças, gente. Ok? Agora vamos às doenças bacterianas. Dentre elas nós temos a podridão bacteriana, que é causada por Ervínia ou Pectobacterium, e é uma doença muito séria em Phalaenopsis, mas também podem acometer as catleias, os oncídios, catacetos também. Geralmente começa com uma região encharcada nas folhas da Phalaenopsis, pequena, que cresce rapidamente, tomando a folha toda, causando a sua queda e passando para as demais folhas também, gente. E normalmente quando a gente rompe essa lesão, ela tem um cheiro desagradável. Nos pseudobulbos, normalmente é uma podridão mole, marronzada, parda, que vai subindo, e também quando a gente rompe, também ela está com aquele cheiro super desagradável também. Bom, essa é uma doença muito agressiva, de desenvolvimento rápido, principalmente nas Phalaenopsis. E o que a gente deve fazer para a prevenção?
Cuidado com a rega, não deixe acumular água no miolo das folhas das Phalaenopsis para não favorecer a bactéria. Essa bactéria, assim como as outras, necessita de água líquida livre na folha ou na parte para poder iniciar a infecção e algum ferimento ou abertura natural. Então é assim como ela entra na planta. Então, evitar água acumulada nas folhas, ambiente arejado, muito importante, substrato bem drenado, vaso bem ventilado, tudo isso para evitar a entrada da doença. A aplicação preventiva de cauda bordaleza pode favorecer muito e evitar assim essa doença. Quando a doença está instalada, isole a planta, corte fora toda a parte afetada, um pouco além, e esterilize, sempre com ferramenta esterilizada, e passe uma canelinha em pó no corte ou uma pasta bordaleza, ou aplique uma pasta bordaleza ou produto específico para bactérias, gente. Beleza? E mesmo assim a doença poderá voltar, pois ela é muito agressiva. Também temos as manchas bacterianas, gente, causada por várias bactérias diferentes, Acidovorax, Pseudomonas e tem algumas outras também. Bom, essas bactérias causam manchas de formatos irregulares, podendo começar com pequenas regiões encharcadas, logo se transformando em manchas marrons ou pardas de tamanhos e formatos variados, e depois o seu centro poderá se tornar inclusive até seco. O que acontece nessas lesões bacterianas? Elas podem causar desfolha de plantas, principalmente folhas mais antigas. E também é favorecida por água livre na folha, substrato mal drenado e ferimentos. Então, evite ferimentos desnecessários, controle as pragas para evitar abrir portas para as bactérias e outras doenças e façam também aplicações preventivas com cauda bordaleza e mantenha o ambiente sempre bem arejado, gente. Beleza? Muito importante. Também as folhas muito atacadas poderão ser cortadas, sempre usando ferramenta esterilizada e selando com a boa e velha canelinha em pó no corte, gente. Aí agora vamos para as doenças viróticas. Bom, dentre as viroses de orquídea, nós temos aqui várias que atacam orquídeas que podem causar problemas variados. Algumas não são muito importantes, mas temos algumas bem sérias. Dentre elas, 3 são as principais. O ORSV, que é a mais agressiva e que causam lesões avermelhadas, anéis avermelhados nas folhas, que com o tempo vai também apresentando sintoma nas flores. Essas ficam descoloridas, depreciadas. Também com o tempo a planta vai começando a reduzir o tamanho das brotações, que vão ficando cada vez mais avermelhadas e deformadas até que elas venham a morrer. Então esse foi o RSV. Temos o CYMV, o vírus do mosaico do cimbídeo, que muitas vezes causa lesões mais brandas, mas podem causar regiões descoloridas entre as nervuras das plantas, listras enegrecidas também, regiões descoloridas nas flores, fazendo elas durarem menos tempo, depreciando assim a sua floração e a planta ficando mais fraca também. Bom, e temos também o OFV, que é um vírus causado pelo ácaro brevipalpus. Ele, geralmente, as lesões são muito parecidas até com lesões de cercóspora, sendo um pouco mais arredondadas, normalmente. O problema é que tanto o ORSV e o CYMV são viroses sistêmicas e que não têm tratamento, não têm cura. Com exceção do OFV, que é um vírus de ocorrência localizada, somente ela atua na região da picada do ácaro, então essa tem cura. As demais a gente não tem como curar, só como prevenir. No caso do OFV, como é que a gente trata? Devemos cortar as partes afetadas e fazer o tratamento do ácaro. Muito importante isso, tratar o ácaro para tratar essa virose. No caso das demais, o tratamento é preventivo, ou seja, adquirir plantas sadias que não tenham sintomas, e se você tiver planta apresentando sintomas suspeitos, isole das demais e cultive isoladamente.
Usar a ferramenta sempre esterilizada e sempre esterilizar sua ferramenta quando for passar de uma planta para outra, gente, para evitar a contaminação. Uma vez que a principal porta de entrada dos fungos são as ferramentas, dos vírus, são as ferramentas contaminadas, gente. Beleza? E agora, para finalizar, vamos aos distúrbios fisiológicos. Pois é, temos ainda os distúrbios fisiológicos, as desordens fisiológicas que não são causadas por nenhum organismo, e são elas: o edema. Esse edema, gente, é causado por, normalmente, mudanças bruscas da temperatura e umidade. O que são esses edemas? Pequenas bolhas, normalmente que podem ficar com a coloração acastanhadas ou avermelhadas, que podem pegar nas folhas ou em outras partes, principalmente na parte de baixo das folhas, mas também pode pegar em cima. E como acontece? Você está num clima mais quente e seco, regou bem o seu orquidário, suas plantas, então de repente o clima muda drasticamente, esfriando bruscamente e a umidade disparando para perto de 100%. O metabolismo da planta não dá conta de desacelerar e se adaptar, e aquele excesso de água que a planta não consegue aproveitar extravasa para os tecidos, para fora, criando essas bolhas que com o tempo ficam acastanhadas ou avermelhadas. Normalmente isso não causa nenhum problema para a sua planta. Normalmente é só mesmo um problema estético. Muito mais perigoso são as queimaduras. Dentre elas, queimadura por excesso de frio, frio próximo do ponto de congelamento. Podem causar queimaduras que ficam como lesões irregulares, esbranquiçadas ou enegrecidas, também dependendo do grau da queimadura. Beleza, gente? E tem ainda o congelamento, quando a planta de fato congela sua seiva por completo e depois que ela descongela, ela apodrece como se tivesse pego uma podridão bacteriana por completo. E muitas vezes pode levar uma planta à morte rapidamente esse congelamento. Temos também a famosa queimadura de sol, gente. Essa queimadura de sol é causada quando a gente coloca ou uma orquídea é exposta ao sol por um período. Esse sol ele é muito prejudicial, ele causa essa queimadura que são grandes lesões de formato variado, de coloração normalmente enegrecida ou esbranquiçada no início e posteriormente seca, dependendo, claro, do grau de profundidade da queimadura. Além dessa queimadura enfeiar sua planta e prejudicar, reduzindo a parte das folhas da planta, ela pode ser porta de entrada para outras doenças também, gente. Então, cuidado com as queimaduras. Além disso, temos também a queimadura por adubos. Queimadura por adubo na flor. Evitem jogar adubo na flor porque pode queimar a flor e depreciá-la. Então, evitem jogar adubo na flor. E, por fim, temos a intoxicação por salinização do substrato. Muito cuidado com o excesso de adubação. Não adube em dosagem excessiva a sua orquídea, senão ela pode intoxicar de forma irreversível e você pode levar a sua planta à morte em pouquíssimo tempo. Normalmente as plantas intoxicadas por salinização ficam amareladas, com lesões irregulares, mancha nas pontas, queima de ponteiras de raízes, queima de raízes e morte da planta por completo. Então, muito cuidado e evitem, gente. E assim, rapidamente, nessa horinha, eu passei para vocês alguns cuidados básicos para um bom cultivo. Falei rapidamente das principais pragas e como a gente evita e controla, e das principais doenças, como evitar e controlar, para que vocês tenham aquelas orquídeas lindas e maravilhosas, sempre florindo, gente. Vamos curtir a nossa exposição virtual de orquídeas e um forte abraço a todos e até a próxima aqui no SOS da Orquídea Rio, gente. Agora eu fui. Tchau, tchau a todos.